Olá, como você está hoje? Eu queria conversar um pouquinho, a gente conversar hoje, fazer diferente, né? Você sempre me vê aqui no canal cantando ou só lendo a palavra. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a importância do silêncio. O silêncio é uma arma poderosa. A gente saber controlar a nossa língua, falar na hora certa, calar na hora certa. Vamos aprender um pouco? Lá no livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 11, diz o seguinte: A palavra certa, na hora certa, é como um desenho de ouro feito em cima de prata. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 2, diz o seguinte: Elcana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Lá no versículo 4 fala o seguinte: Cada vez que Elcana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra parte para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana, ele dava 2 vezes mais. Elcana a amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Lá no versículo 6 diz: Penina, sua rival, provocava Ana e humilhava constantemente, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. No versículo 7, e isso acontecia ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Que prova tão grande viveu Ana, né? Mas, mesmo antes de ela ter filhos, nós percebemos o quanto ela era amada por seu marido. Naquele tempo, era permitido um marido ter mais de uma esposa. Era um costume da época, era um costume daquele tempo. Nós percebemos que o marido dela amava e fazia de tudo para vê-la feliz, né? E mesmo ela sendo implicada por Penina, ela era sábia, ela ficava calada, ela não ficava brigando e dizendo bobagens, ela orava, ficava calada. Mesmo diante de tanta humilhação, ela conseguiu ficar em silêncio. Ela era amada por seu esposo, mesmo sem ter filhos. O que é que prova aí? Um casamento feliz não depende de filhos, não depende de A, de B, não. Depende de cada um. Depende da sabedoria, depende do companheirismo, depende de um saber conversar com o outro. É fácil? Não, mas é possível. Além disso, além de sabedoria, um casamento feliz depende de cumplicidade. Um é entender o outro, ajudar o outro, procurar saber o que o outro precisa, né? Havia coisas no coração de Ana que ela só falava para Deus. Assim nós devemos fazer. O caminho até chegar à vitória passa por lutas, desafios, provas. Há um preço a ser pago. Infelizmente, nós temos visto muitos lares sendo desfeitos, né? Muitos divórcios, sabe? Não foi só nessa pandemia, mas a gente sempre escuta divórcio, separação, lares desfeitos, filhos com problemas emocionais. Isso é muito triste, muito triste. Em algumas exceções, a mulher não teve culpa e o homem abriu espaço para o inimigo agir. Mas, independente do que houve, né, de quem foi a culpa, faltou muitas vezes a disposição de se pagar um preço. O preço do silêncio, o preço da renúncia. Acontece isso também no trabalho, nos estudos, nas amizades. Às vezes nós perdemos grandes oportunidades porque nós falamos demais. Porque nós falamos na hora que é para ficar calado, né? Às vezes nós falamos bobagem,
Nos arrependemos, mas aí já é tarde. A palavra depois de lançada é difícil você corrigir. No caso de Ana, ela soube silenciar e depositar aos pés do Senhor sua causa e foi agraciada com Samuel, que significa ouvido por Deus, ou do Senhor o pedi, ou Deus ouve, né? E além de Samuel, ela ainda teve mais 3 filhos e 2 filhas. Deus deu muito mais do que ela pediu ou pensou. E aí a gente observa que esperar no Senhor é a melhor coisa, confiar no Senhor é a melhor coisa. Não ficar ouvindo conversinhas, você não vai conseguir, isso aí não tem mais jeito, acabou, não. A palavra final, a resposta final vem do Senhor, amém? Que Ele te abençoe, te guarde, te proteja e te faça muito feliz. Um beijo, Deus te abençoe.